Bom dia, gente linda de Praia Grande. Bem, hoje eu começo falando o nome de um quadro, Alegoria da Tulipomania. Um quadro pintado pouco antes de 1640, na Holanda, e justamente a respeito do mercado da tulipa. Mas por que eu estou falando desse quadro? E que eu não vou mostrar aqui, mas também não vou entrar mais em detalhes a respeito do quadro e do artista que o pintou, porque hoje nós não precisamos de uma biblioteca, nós dispomos de uma coisa chamada Google. Então, aqueles que tiverem mais interesse podem procurar na Google não só mais sobre o quadro Alegoria da Tulipomania, do artista que o pintou, como inclusive a respeito do mercado das tulipas na época, mais ou menos em torno de 1640, porque aqui eu vou falar hoje do mercado econômico. Muitas pessoas não entendem de ações, como funciona a coisa, como as ações surgiram, e nada a respeito das ações, que são coisas que estão ligadas à vida delas no dia a dia, e elas não se dão conta disso. O mercado de ações é algo de extrema importância no dia a dia de todas as pessoas. Por isso, todos deveriam pelo menos saber um pouquinho, e acho que devia ser inclusive matéria das escolas. E, inclusive, a economia também deveria ser. Caso alguém aí não saiba, como surgiu o mercado de ações? O mercado de ações surgiu justamente na Holanda, e por causa de uma flor. Eu falei muito de vários tipos de moeda que houve no mundo. Os búzios, o âmbar, o ouro, a prata, muitas vezes o ouro negro, o petróleo, mas as tulipas também, uma época, representaram dinheiro. E as tulipas não são holandesas, são turcas, mas foram levadas para a Holanda, e os holandeses, apaixonados por flores do jeito que sempre foram e ainda são, começaram a cultivá-las e tirar híbridas e transformá-las em coisas maravilhosas como vocês conhecem hoje. Logo que elas saíram lá da Turquia, elas não eram nem tão lindas assim. Essas belezuras que nós encontramos hoje, até no Brasil, lá em Olambra, são graças aos holandeses. E a Bolsa de Valores também é graças aos holandeses, porque elas começaram a valer tanto que gerou um pregão, um mercado e um pregão, né? E nesse mercado que foi criado, e o pregão, depois surgiu, aí daí se desenvolveu o mercado de ações, né? Como nós conhecemos hoje. Então, às vezes, você não precisa comprar uma mercadoria ou determinada mercadoria X. Você pode investir, né?
no mercado. E tudo tem seu lado positivo. O quadro mostra o lado negativo, que muitas pessoas se transformaram em apostadores e especuladores. Se vocês quiserem saber o que eu acho dos especuladores de hoje, e qualquer pessoa ligada ao dinheiro, no sentido do mercado sadio, vai dizer que os especuladores continuam como no quadro. Ele, o artista, pintou todo mundo como se fossem macaquinhos, né? Cometendo atos que não faziam parte do Homo sapiens sapiens, ou seja, coisas bastante racionais pela cegueira do dinheiro. Eu já falei muito aqui pela cegueira do dinheiro, já falei muito aqui no meu canal novo aí, da cegueira que algumas pessoas têm pelo dinheiro, né? Pelo poder, a ambição. E a coisa então saiu de controle, não só no pregão lá e no mercado das tulipas, saiu também no mercado da arte. Por isso que eu estou falando aqui. Então, a coisa boa foi ter nascido o pregão da venda das tulipas, também hoje, graças à Holanda, naquela época, termos flores maravilhosas, outros híbridos, enfim. E também a Bolsa de Valores que nós temos hoje, que eu adoro, embora não tenha dinheiro para investir. Eu acompanho de longe, porque eu gosto, faz parte da vida da gente, ainda que indiretamente, então eu gosto muito. E então eu admiro muitos verdadeiros capitalistas, vamos falar muito dos verdadeiros capitalistas. Infelizmente, vamos ter que falar também dos especuladores, né? Das pessoas que são cegamente ambiciosas. E então, esse quadro, eu estou falando a respeito desse quadro, porque o que acontece no mundo da arte hoje é mais ou menos uma coisa não igual, mas parecida em matéria de insanidade, né? O que aconteceu naquela época foi insano, como quando aconteceu a corrida do ouro em Minas Gerais, que as pessoas morriam de fome, cheias de ouro, como o próprio rei Midas. Então são coisas insanas, não é? Não são coisas sábias. E por isso eu estou falando com vocês que o mercado da Bolsa de Valores começou na Holanda, mais ou menos em torno de 1637, 36, 40, aquela época que surgiu a Bolsa de Valores, né? E, claro, o especulador sempre se dá mal, não é? E então o problema não foi do capitalismo, não foi da Bolsa de Valores maravilhosa que surgiu, mas dos especuladores e daqueles que têm aquela ambição cega, né? Por qualquer que seja a coisa. E então eu quero dizer a vocês que a arte foi usada de forma
negativa durante um tempo, assim, ou mal usada, não é usada de forma negativa, foi mal usada durante um tempo, né? Por especuladores também, porque existe especulador na Bolsa de Valores, existe especulador na arte, em qualquer lugar, até no mercado imobiliário. E que isso é bastante nocivo a qualquer tipo de economia, e eu diria que para as pessoas também. Infelizmente, muitas vezes, não só para elas, mas para terceiros, não é? Porque, como eu digo sempre, o verdadeiro capitalismo é a coisa mais maravilhosa que existe. Acho que existe ele, de certa maneira, de uma outra forma, muito bem aplicada até na natureza. Porém, tudo que é desvirtuado e usado de forma tendenciosa, mal usado, não termina bem, como também não terminou para muita gente lá na época na Holanda.